Vamos continuar com os nossos pontos da acupuntura, continuar com os grupos de pontos. Hoje, pontos Luo, pontos de conexão e pontos fenda. Então, vamos começar pelo mais cascudo, pelo que vai tomar um pouco mais de tempo da gente. Não muito, né? Porque já tivemos uma aula sobre Luo, não sobre pontos, não sobre um grupo de pontos, mas sobre os colaterais. Então, quer saber mais sobre Luo, quer saber mais sobre os colaterais, vai assistir essa aula. E aí depois volta aqui para entender por que esse ponto pode ser utilizado ou em quem ele vai atuar. Legal? Beleza. Então, por que vai ser um pouco mais pesado, um pouco mais cascudo os Luo? Porque tem assunto para falar, né? O Imperador Amarelo fala sobre ele, então eu trouxe falas do Imperador Amarelo, mas, como disse, já tem muito falado lá na outra aula, que eu só trouxe alguns pontos para lembrar o que é o Luo, lembrar o que é o colateral, para que a gente não tenha que ficar imaginando como ou para que servem esses pontos, né? E aí, legal, lá no capítulo 56 do Suen, está escrito que a pele é o local onde os colaterais se espalham. Quando a energia perversa invade a pele, as estrias se abrirão. Quando as estrias se abrirem, a energia perversa irá invadir os colaterais. Quando o colateral estiver repleto de energia perversa, esta penetrará no canal. Quando o canal estiver repleto, ele irá mais adiante e penetrará nas vísceras. Aqui no caso, né, gente, ele é o patógeno, né? Então, o patógeno vai continuar até entrar nas vísceras, nos órgãos, até chegar no interior do corpo. Legal. O que eu quero deixar aqui para que vocês se lembrem? E aí, de base, de cara, ele já fala com quem que a gente vai trabalhar, né? Com a superfície do corpo, com a parte mais superficial. Por quê? A pele é o local onde os colaterais se espalham. Se os pontos Luo ou o canal Luo, né, mesmo nome, provavelmente eles devem estar relacionados, né? São os colaterais e os colaterais se espalham na pele. Os canais Luo ou os colaterais, os Luo, são superficiais. Então, a primeira coisa que a gente pensa é trabalhar mais exteriormente no corpo, certo? Porque é onde o colateral está. E aí lembrar desse processozinho tão bonitinho, né? Que o patógeno vai invadir por fora, né? Pelo exterior. E aí ele acumula na pele, a pele não aguenta, né? A barreira, o Eiti está fraco, então a pele abre. Lembra que o Eiti quem regula o abrir e fechar dos poros. Então, ele não aguenta, abre. Quando abre, invade colateral, que é o quê? Esse canal de superfície. Depois que invadiu o colateral, e esse colateral estiver cheio também, isso vai aprofundar, vai lá para o canal. Lembra? O canal está abaixo, está mais profundo que o colateral. Então, já começou a penetrar. Esse canal transbordando também de energia, perverso, de porcarias, né, de patógenos, esses patógenos continuam adentrando e aí chegam nos órgãos e nas vísceras. Então, de cara, a gente já vê que os pontos Luo são interessantes para não deixar esse patógeno continuar penetrando, né? Ou até mais, que esse colateral, os Luo, é por onde os patógenos penetram. Passa pelos colaterais, passa pelo Luo. Então, a gente já começa a pensar nesse Luo em coisas superficiais, em problemas também agudos. De imediato, é a primeira coisa que dá para a gente pensar nesses caras, né? Mas vamos continuar porque ele é muito mais do que só isso. Né? Esses colaterais, eu não trouxe aquela imagem tão bonita que eu tanto gosto dos canais, né? Como disse o Moacir outro dia para mim, parece uma malha de metrô, mas tudo bem.
é para que vocês lembrem, mas aí vão lá, dá uma olhadinha lá nos canais, relembrem aquela imagem bonitinha, né, da rede de canais, para ficar mais lúdico essa aula, para lembrar um pouco mais desse bonitinho. E aí, continuando com a nossa aula, eu saio lá do Suen, vamos para o Linshu, do capítulo 10, onde o Lei Gong, que é um discípulo do Imperador Amarelo, né, alguém que aprende com o Imperador Amarelo, pergunta para ele: como se pode saber qual a diferença dos canais e dos colaterais? E aí o Imperador Amarelo fala: não é comum que se veja nos canais. Sua condição de astenia e estenia só podem ser determinadas apalpando-se o pulso. E os canais que aparecem no exterior são os colaterais. Então, só para enfatizar, colateral é aquilo que está mais superficial do que o canal principal, gente. E aí lembrar que canal principal a gente vai ter um ramo externo e um ramo interno, né? Uma parte mais superficial do canal principal, uma parte mais profunda do canal principal. Tá? Então esses luo, eles são como se fosse a parte ali entre a superfície e o canal. Tá? Essa região ali que o canal não está. Então esses são os colaterais. E aí, continuando, né, ele vai falar exatamente isso, né? Os colaterais não passam nas juntas maiores, mas passam pela pele e pelas estrias, onde os canais estão ausentes. Eles surgem e desaparecem, se juntam aos colaterais superficiais da pele e aparecem na superfície junto com eles. Quem aparece na superfície junto com os colaterais? Os canais. O tido canal aparece no colateral. Então, através do colateral, através da superfície, a gente pode ver, a gente pode compreender o estado do canal no interior. Por isso que eu comento tanto da questão das varicoses, das manchas, das alterações, né? Eu e todo mundo que vai falar de diagnóstico na medicina chinesa. Por quê? Se eu vejo na região do canal ou na região do colateral, porque é na superfície, que eu tenho variações de cor, de umidade, de aspecto, de algo acontecendo ali de diferente, eu provavelmente tenho uma condição similar, mais profundamente a nível de canal. E quão profundamente é esse nível de canal? Gente, lembra que isso tudo é um pouco de imagination, tá? A gente tem que usar a nossa capacidade, o nosso recurso intelectual, né, mental, de poder imaginar e ver as coisas de um modo mais além do tridimensional, tá? E aí depois a gente pode até debater essa viagem qualquer hora aí com vocês para o que quer dizer isso daí, tá? Mas por quê? Porque eles falam que o colateral não passa na junta maior. Se o colateral não passa na junta maior, quer dizer o quê? As articulações, quem está passando é o canal. O luo, o colateral, está por fora, ele está além dessa parte mais interna. Tá? Legal? Beleza? Show de bola. E aí ele continua. Só para ter uma outra ideia também, gente, eu estou pegando trechos bem díspares aqui do capítulo 10, tá? Esse capítulo é bem grande, são pedaços que estão distantes um do outro. Mas para a gente ter ideia de onde, até onde esse colateral vai, para quem não foi lá para a aula ainda e assistiu, vai lá, tem mais coisa. Mas ele fala o seguinte: ao colateral maior que sai do canal do pulmão, para se conectar com o outro canal, se dá o nome de Lieke, ou o ponto pulmão 7. Né? Então ele fala, ó, eu tenho um colateral maior que sai de um canal, nesse caso, do canal Taim da mão, para se conectar com o outro canal. Né? E aí todo mundo já sabe qual é o outro canal que ele está falando aqui, relação interno-externo, né? Pulmão está para o interno, para o yin, enquanto que o intestino grosso
está para o externo, está para o yang. Beleza? E aí, ó, ele fala o seguinte, ó, esse colateral maior tem início nas camadas musculares do punho, corre em paralelo com o taim da mão e penetra na eminência tenar, espalhando-se depois pela pele. Então, esse colateral maior, ele sai de P7, se liga ao outro canal, e a gente vai ver, ele se liga ao ponto fonte do outro canal, e se espalha por um trecho. Esse é o canal do pulmão, tá, gente? Vai ter ainda o colateral do coração, que é o Tong-li, C5. Tem o canal da bexiga, tem o canal do fígado, tem todos os canais vão ter esse colateral maior, que é o quê? Um trajeto específico que esse colateral faz. E aí, lembra, o colateral está mais superficial do que o principal nessas regiões. Por quê? Eminência tenar, que a gente estava falando aqui do pulmão, né? Eminência tenar não é essa região? Por essa região não está passando o canal do pulmão também? Então, ele está acompanhando o canal, mas ele se abre, ele irriga, ele tem uma circulação diferenciada e mais a nível de superfície. Legal? Então, gente, não vou ficar lendo esses daqui. Se vocês quiserem ver mais essa parte dos outros colaterais, vai estar tudo lá na aula de canal, na aula dos colaterais, né, de trajetos de colateral, vai estar tudo lá. Vai lá dar uma olhada. Então, gente, vai estar tudo lá falando, vocês dão uma olhada lá, tá? Se vocês quiserem, depois a gente refaz essa aula, fala de novo, juntando ponto com canal, e aí vocês me falam o que vocês querem fazer, tá? Mas aqui a gente já vai ter bem noção do que está acontecendo, né? Beleza. E aí, continuando, lá no Lin Shu ainda, no capítulo 39. E aí, gente, é um bate-papo, eu vou passar isso um pouco mais rápido, não vou me ater tanto, porque eu só quero passar para chegar em um ponto do texto, legal? Mas aí, o que está dizendo, né? O Imperador Amarelo fala, né? Desejo conhecer a condição de quando o perverso não está no canal. Legal? Thibaut responde, é a condição quando o perverso está nas vênulas superficiais. Pá daqui, pá de lá, ping-pong, resposta rápida. Lindo, né? Eu acredito que o Imperador Amarelo ficou meio nervoso, ficou meio irritado. Aí ele falou o seguinte: alguns pacientes desmaiam quando dá saída de sangue das vênulas superficiais. Por quê? Quando se permite que o sangue saia, ele jorra. Por quê? O sangue que sai é escuro e grosso. Por quê? Quando o sangue sai, é diluído e metade dele é um sumo líquido. Por quê? Quando a agulha é retirada, a pele está inchada. Por quê? Gente, e ele continua esses por quê, por quê, por quê, por quê. Ele deve ter ficado de saco cheio. Mas, enfim. Só para trazer aí. E aí ele vai falar, né? Ó, quando a energia do canal é excessiva, mas o sangue está deficiente, se for picada a superfície da vênula e o sangue sair, haverá esgotamento da energia vital e o paciente entra em coma. Quando tanto o sangue quanto a energia estão em excesso, a energia yang do canal está abundante e a circulação está fluindo e é resvaladiça, né? É violenta, é agressiva, ela bate forte. Se a veia for picada, o sangue jorra. E aí ele continua, né? Mas o que me interessa, gente, trazer para vocês é esse trecho aqui, essa resposta, que ele fala o seguinte, ó. Quando a vênula superficial for picada e o sangramento for muito, e a compleição do paciente ficar imutável, ele tem uma sensação de opressão no peito. Isso porque a pontura no colateral causa debilidade no canal. Como o canal se conecta com as 5 vísceras que são yin, e quando o canal yin estiver debilitado, ocorre a opressão no peito. Quando o yin e o yang perverso se combinam, ocorre a síndrome bi.
Ou seja, ele está dando uma resposta de um dos porquês lá do Imperador Amarelo. Mas o que eu quero debater aqui com vocês é outra coisa, gente. O que ele está falando é o seguinte, ó. O que é importante para essa nossa aula é quando eu pico as veias superficiais, eu estou tratando o colateral também. Então, eu tenho colateral, um canal específico, ou um colateral específico, com um trajeto específico. Mas também eu vou ter toda a região do canal principal, por onde o canal principal não está, que é o quê? A parte mais superficial. Então, todo o trajeto de um canal, gente, é um caminho, é uma zona, é uma região que a gente chama também de colateral. E aí, essa região também é para tratamento? Sim, também é para tratamento. Quando a gente trabalha os pontos Lua, a gente também está afetando essa circulação mais na superfície desse trajeto? Também? Também? Ó, legal, né? Então a gente já tem mais uma informação aqui a respeito do que é trabalhar com Lua. Tá? E aí, só lembrar, antes de eu falar aqui dos pontos com vocês, lembrar essa terceira ideia, né, que ele já comentou ali, né? Eu tenho um canal específico, eu tenho uma relação interno-externo, né, Zhang-Fu, e eu também tenho toda uma zona cutânea, vamos dizer assim, toda uma região mais superficial, que também é correspondente ao Luo, também é um colateral. E aí a gente vai ter para pulmão, já trabalhei lá, falei com vocês, né? P7, logo depois aqui do processo estiloide do rádio. O pericárdio 6, famosíssimo, né? Para trabalhar, principalmente essa opressão no peito que a gente acabou de falar, né? Também é, né? Um ponto do O. Mas além disso, ele também é ponto de confluência, né? Do Yin Wei Mai. E o coração 5, né? Que ele falou ali. E aí, para os Yang, né, a gente vai ter IG6, né, aproximadamente 5 de Sun, distante aqui do processo do IG5. Perdão, 5 não, 3 se eu não estou enganado, tá? Eu já vejo aqui, confirmo para vocês. O TA5, né, que vai estar ali oposto, né? Pericárdio 6 vai estar na face interna, o TA5, o triplo aquecedor 5 vai estar na face externa, na mesma região do braço. E o ID7, né? Então é isso aí mesmo, ó, gente. ID7 está a 3 Sun, então esse carinha aqui, ó, está a 3 Sun, enquanto que esse carinha aqui está a 5 Sun. Mas, gente, é ponto de acupuntura, pega um atlas, vai lá, ou vai fazer uma aula com a gente de localização de pontos, né? E aí fica mais fácil de achar. Então, esses são os pontos Luo. E aí, gente, lembrar que uma das formas de trabalhar com o Luo é associar o Luo de um canal, do primeiro canal, com o ponto fonte do segundo canal, do canal para onde a gente quer transferir, né, o Qi. Legal? E aí, os pontos Luo da perna. O único que varia, né, gente, que foge ali, né, do nosso membro distal, ou dos membros distais, né, da parte distal dos membros, é o estômago 34, que está um pouquinho acima ali da patela, da rótula, né, vai estar 2 Tsum. O VB36, eu acho lindo isso, porque ele tem a mesma diametragem, a mesma distância do fígado 6, então também está 5 Tsum.
O bexiga 63, logo atrás da cabeça ali do quinto metatarso, bem atrás no encaixezinho ali desse osso, bem gostoso esse ponto de agulhar. E o baço 8, vai estar 3x1 ali do baço 9. Perfeito? Então esses são nossos pontos Lô e sem esquecer sobre o bonitinho aqui, o Rim 5 também. Então, legal, gente. E aí, além desses Lô, além desses caras, lembrar que a gente vai ter também o Lô para os dois extraordinários, Renmai e Dumai. Legal? E o grande Lô do baço, que é o baço 21, também muito utilizado. Ok? Então, lembrar desses pontos, lembrar a relação onde esses pontos trabalham, como trabalhar, e aí tem técnica, tem método, tem sequência de agulhamento, tá? Não é tão trivial assim, a gente precisa saber conduzir o Ti durante o agulhamento, mas agora, vocês têm certeza, já sabiam sobre, que os pontos Lô trabalham essas regiões todas, trabalha essa comunicação, trabalha esse trajeto específico, E aí cada Lô vai ter uma característica funcional também, de acordo com o órgão. E aí lembrar, dá uma olhadinha lá, o Maciosser fala sobre isso, o Sionov fala sobre isso, o Peter Dedman fala sobre isso. Vários autores vão falar sobre os crônicos, os crônicos não, perdão, gente. Os ataques a esses colaterais, o que causa. Mas aí lembrar, são eventos que estão acontecendo, mas a nível superficial, em relação àquela fisiologia. Fica mais simples do que ficar decorando o que acontece, E aí o Maciosser, só para a gente fechar um pouquinho sobre os Lô, o Maciosser fala lá nos fundamentos da medicina chinesa, quando dizemos canal de conexão, podemos nos referir a duas entidades separadas. Uma é o próprio canal de conexão, que parte do ponto de conexão e percorre em direção aos trajetos brevemente descritos lá no texto, e a outra é a área toda do corpo que fica entre o canal principal e a pele. Então, essa parte que eu falei, a gente tem 2 trajetos e 3 funções, No último caso, o canal de conexão seria mais adequadamente descrito como a área dos canais de conexão, pois não denota um canal real, mas uma parte inteira do corpo que é irrigada pelos canais de conexão. E aí, se vocês lembrarem da aula que eu falo lá sobre os canais, quando a gente pega ali os Luo, a hora que eles estão chegando mais pela pele, eles ramificam, e o Imperador Amarelo fala que são canais horizontais, enquanto que os Luo, que começam a penetrar um pouco mais até chegar nos canais principais, certo? São verticais. Então, a gente vai ter toda a área entre o canal principal e a pele irrigada pelo Luo, pela conexão, pelos colaterais, gente. Então, trabalhar pontos Luo também é trabalhar essa região. Então, pense em pontos Luo, por exemplo, para trabalhar uma varicose ali numa região, na parte de estética, excepcional. Magnífico, lindo, maravilhoso. Adianta só trabalhar o Luo? Claro que não, eu tenho que saber por que essa zona está interrompida, Qual é a síndrome que está me gerando aquele bloqueio, aquela estase naquele canal, certo? Então, vale a pena saber sobre pontos, mas você tem que saber sobre medicina chinesa, senão não vai rolar, Um tio meu, muito querido, muito amigo, muito estudioso, muito inteligente, comprou vários atlas, vários livros, mexeu, fez, usou um monte de ponto e falou, a acupuntura não presta. Mas não é assim, a gente tem método, a gente tem técnica, costumo dizer sobre
pessoas que falam, né, que a comprovação científica da acupuntura é fraca, é pouca, né, os índices são baixos, e aí eu falo, é claro, as pessoas querem fazer um método que não funciona, é claro que não vai funcionar. Se for assim, eu também vou construir casa sem estudar engenharia, a casa vai demolir, eu vou falar que engenharia não presta para nada, porque construir casa não dá certo. Não é assim que funciona, né? Então, por que para medicina vai ser? Medicina chinesa, a mesma coisa. Então, vamos lá, galera, vamos compreender mais profundamente para poder usar do jeito certo e aí sim falar funciona ou não funciona, né? Então, e aí o Maciocia continua. Há 3 modos de utilizar os pontos de conexão. Pode ser utilizado em combinação com o ponto fonte de seu canal interior e exteriormente relacionado. Pode ser utilizado por si só, de acordo com a sintomatologia dos canais colaterais, dos Luo, ou pode ser utilizado para afetar a área influenciada pelo canal de conexão. Então, gente, é isso daí. Trabalhar Luo é trabalhar a conexão interno e externo, ou seja, comunicar melhor canal e superfície, canal e tecidos. Sim, olha que legal. Muito maneiro, né? E aí, gente, além do ponto fonte, a gente pode pensar outros pontos para também trabalhar melhor essa região superficial, né? Essa região mais externa. E aí, vamos falar desses outros pontos, principalmente do ponto fenda. Vamos lá, vamos falar dos pontos fenda. Esse daqui, gente, um pouco mais rápido, não tem muito o que falar, ok? E aí trazer lá o Maciocia, também no mesmo livro, nos Fundamentos da Medicina Chinesa, ele diz que o termo Qi quer dizer fenda. E aí se refere ao fato de que os pontos de acúmulo, ou pontos fenda, ficam situados dentro de fendas, nas quais o Qi do canal se une e se concentra para mergulhar profundamente na camada superficial do canal. São pontos nos quais o Qi do canal se une e são utilizados fundamentalmente nos padrões agudos, em especial quando houver dor. Então vamos lá, qual é a ideia do ponto fenda? Se ele é uma fenda, gente, ele é como se fosse uma ranhura, né? Uma abertura por onde consegue acumular esse Qi do canal. Então, se o Qi do canal concentra e desce para se comunicar com a parte mais superficial do canal principal, quer dizer que ele começa já a comunicar superfície e profundidade, tecido e fisiologia, tecido e circulação do Qi no canal principal, do órgão referido, né, do órgão que for. Então ele está acumulando Qi para causar uma comunicação melhor entre superfície e canal principal. Beleza? Muito maneiro isso, né? E aí, realmente, ele fala aqui, esses pontos são utilizados em especial quando houver dor e em casos agudos. Muito direcionado para casos agudos quando houver dor. Porque ele permite uma melhor circulação ou ele desobstrui a circulação do canal e entre o canal e o colateral. Então ele aumenta essa circulação da superfície. Ele dinamiza essa circulação da superfície, permitindo, desobstruindo o fluxo. Então é um ponto legal, gente, não só para eu associar com esse ponto Luo que a gente estava falando, mas também com vários outros, né, que vão trabalhar a nível superficial. Vai lá nas aulas dos pontos Shu antigo, dos pontos dos 5 movimentos, e dá uma olhada lá que pontos podem ser interessantes para você combinar com esses pontos. Que pontos vão trabalhar também a nível de canal ali, principalmente, a nível de superfície. Eles podem ser muito, muito interessantes de usar em combinação com o ponto fenda. Legal? E aí, fui em outro autor agora, que é o Wan, lá no Tratado Contemporâneo de Acupuntura e Moxabustão, só para trazer um outro autor, gente, porque não tem muito sobre isso nos clássicos.
perdão, no clássico, né? No clássico do Imperador Amarelo, de medicina interna do Imperador Amarelo. Então, como vocês sabem que eu me baseio muito mais nesse livro, eu só estou trazendo uma deixa daqui, uma deixa de lá para falar, ó, existe, eu não estou falando louco, ok? E aí ele fala, ó, podem ser selecionados para o tratamento das doenças agudas, de início súbito, de acordo com o zanfo afetado, de acordo com a fisiologia afetada. Também podem ser usados em condições graves e ou crônicas. Podem ser utilizados no diagnóstico do meridiano ou do canal acometido. E aí, gente, eu trouxe isso daqui porque eu quero debater um pouco do mesmo jeito que eu faço lá, que eu falei do maciócia, que é o quê? Se esse canal, se esse ponto, perdão, vai me utilizar, vai me ser útil para trabalhar doenças agudas que acontecem agora, que começaram agora. Gente, quando é início súbito e acontece imediato, ele vai me trabalhar mais a nível de yang, mais a nível de superfície. É algo agudo, é algo yang. Lembra lá dos 8 princípios? Que é para a gente fundamentar o nosso diagnóstico, para ir atrás de adentrar mais o diagnóstico. Então, a hora que eu vejo que é algo mais para o yang, eu não vou pensar em agulhamentos profundos, eu vou pensar em agulhamentos mais superficiais, mais rasos. Então, é um ponto legal para eu trabalhar problemas agudos, principalmente algias, principalmente dores, porque ele é um local que acumula Qi, que me permite desobstruir a circulação do canal, ok? E aí ele fala aqui, ó, outra coisa, né? Podem ser usados em condições graves ou crônicas. Espera aí, ou ele vai ser útil na aguda, ou ele vai ser útil na crônica. Não, gente, pensa o ponto fenda, nesse caso, do mesmo jeito que o ponto TIM, que o primeiro ponto do canal. Ele não é mais utilizado para tratamentos agudos também? Coisa está acontecendo de imediato, está mais na superfície, ele me ajuda a liberar canal também, não é isso que funciona? É, legal. Mas também ele não fala que pode ser usado para tratar o interior? Sim, por quê? Gente, lembra, se eu melhoro o aspecto yang, se eu melhoro a circulação na superfície, eu também vou melhorar a circulação no interior. Então, vamos falar assim, em uma sequência, em uma cascata, ele também vai me beneficiar num caso crônico, porque ele melhora a superfície. Então, é saber quando usar, por que eu estou usando o ponto. Por que o ponto é bom para tal coisa? E não, me falaram que esse ponto é bom para dor no ombro. Tá, mas se for na região de pulmão, não vai adiantar nada você picar o triplo aquecedor. Certo? Então, lembrar que tem relação com o zanfo, com o canal. Ok? E aí, gente, essa eu acho que é a maior deixa. Que é o quê? Tá com dor em canal, gente. Perdão, tá com dor em algum local. Onde é a dor? Tá o local. Vai no canal que mais faz sentido, pressiona o ponto fenda e pergunte sobre a dor. É lindo, gente. Você conquista o seu paciente assim. Porque você toca no local, você massageia o ponto, na hora muda a circulação do canal e a pessoa vai sentir alívio na dor. Que lindo, já sei que canal que eu preciso tratar, que canal que tá a dor. Tô em dúvida em qual canal que tá a dor, vai lá apertar ponto fenda para ver qual melhora mais. É aquele canal que vai ser melhor para você tratar. Ele ajuda muito em diagnóstico, gente, mas muito. Principalmente diagnóstico de bloqueios e de algias. Ok? Então, ponto ó, delicioso para conquistar pacientes. E aí, gente, só para não falar que não está escrito, ele é comentado, ele é falado certas vezes no Imperador Amarelo, lá no Suen, no capítulo 59, ele fala lá, o ponto fenda do canal do coração é o ponto C6. Tá? E aí, eu quero que vocês compreendam e vejam que aqui não é 5 polegadas, isso está errado. Aqui são 5 Fê, né? É meia polegada, meio som, ok? Só para corrigir aí o trecho para vocês, tudo bem? Então ele comenta
em alguns locais do Imperador Amarelo. Ele fala, ó, o ponto do Inquial é o ponto R8. E o que é o R8? É o ponto fenda do canal Inquial. Do mesmo jeito que o Bexiga 59 é o ponto fenda do canal Yanquial. Né? Então ele comenta, ele cita sobre os pontos fenda, mas ele não fala mais profundamente sobre essa parte do canal. Tá? Pelo menos até hoje eu não vi isso lá. Eu não percebi isso lá. Se alguém souber onde está, me avise, eu vou ter maior prazer em ver e falar, uau, tá aqui. Tá? Mas eu ainda não achei. Pelo menos no Imperador Amarelo, no Lingshu e no Suen, eu ainda não achei algo mais específico sobre, só ele falando de alguns pontos, ok? E aí no capítulo 63, ele fala assim, ó, quando a energia perversa invadir o ramo colateral do canal, isso fará com que se tenha dor de cabeça e dor no pescoço e dor no ombro. Ao tratar, picar o ponto TIM, picar o último ponto do canal que está na conexão entre a unha e o músculo. Picar uma vez do lado direito e uma vez do lado esquerdo. E haverá recuperação imediata. Ou seja, você está com um problema de ataque do perverso que acabou imediatamente de acontecer, você vai no ponto fenda? Não. Você vai lá no ponto TIM. Você vai lá no primeiro ponto do canal. Lembra que o primeiro ponto do canal faz? Tem o Ti que move em direção ao exterior, ele tem um Ti de centrifugar, então ele me ajuda muito a expelir patógeno. Ele é o primeiro ponto, mas o que ele fala? Ó, se não houver recuperação imediata, se não houver recuperação, picar por 3 vezes o ponto fenda. Olha que lindo. Maravilhoso, gente. Então, ele é um ponto que me ajuda nessa questão do agudo, do crônico. Perdão, gente, olha eu que estou cansado, perdão. Ele ajuda a tratar os assuntos ligados à agudez. Acabou de acontecer, é recente, acabou de invadir o patógeno, começou a doer essa semana, é recente, é agudo. Utilizem ponto fenda. Ele é de um benefício assim enorme para casos agudos, tá? Para problemas menores. E aí, como ele trabalha esse nível de superfície, esse nível de yang, coisas que são mais recentes, mais yang, que eu quero purgar, que eu quero fazer circular, que eu quero dinamizar na superfície, maravilha. Se eu estou fazendo um tratamento de cronicidade, de algo crônico, ele também pode me ajudar nesse tratamento, fazendo com que melhore a circulação do canal, e melhorando a circulação do canal no exterior, o interior também vai melhorar de circulação. Ganho, ganho, demora, mas lembra, é um tratamento crônico. Então eu vou variar pontos, eu vou variar estímulos, eu vou variar intensidade e profundidade de estímulo. Para quê? Para que eu trabalhe todo o corpo e não sempre a mesma coisa. Legal? E aí, quais são os pontos fenda? Basicamente, então, começar por quem a gente já falou ali, né? O coração 6, meio tsum ali da prega, meio tsum de coração 7, o pericárdio 4, que vai estar também a 4, e o pulmão 6, que vai estar a 7 tsum, todos contando aqui da prega, tá, gente, do punho. O ID6, logo atrás do processo estiloide aqui da una, tá? Quase chegando ali no TA5, né? TA5 vai estar mais ou menos por aqui, né? E D6 mais ou menos por aqui, então eles estão bem próximos. TA7, se eu não me engano, é mais um tsum, meio tsum mais ou menos lateral a TA6. E o IG7, que está a 5 tsum. Legal? Deixa eu ver se eu não estou confundindo com o IG6, que eu acredito que sim.
Isso, gente. Então é isso mesmo. Tá? O IG7 está a 5 tsum. E aí, só para conferir, não sei se eu troquei aqui, mas o IG6 a 3 tsum. Né? Cadê? Aqui, isso aí. IG6. Então aqui está errado, gente. IG6 está a 3 tsum também, ok? E aí a gente vai ter IG5 aqui a 5 tsum. IG7 a 5 tsum, perdão. Ok? Então, gente, mas como disse, ponto é localização. Ah, ele falou errado, vou falar mesmo, não tem problema. Se eu vou aplicar e não tenho certeza de onde é o ponto, pode ter certeza que eu vou pegar meu Atlas e vou atrás. Esse carinha tá sempre na mochila, gente. Esse carinha, os programinha, não vale a pena. Tem que saber, importante? Veja só, é importante. Muito importante, mas faz parte, tá? E aí, os fenda dos bonitinhos aqui, né? Gente, eu não coloquei os pontos Lua, eu coloquei os pontos fenda aqui, não percebi? É isso? Que legal! Olha que bonito. Tá tudo errado. Patavinas, viu? Perdão, gente, vamos lá. Cancela isso daqui. Chororô, chororô, chororô. Vamos ver quem que tá certo desses caras aqui, ó. Primeiro, estômago 34, ponto fenda, não é ponto Lô. O ponto Lô, gente, é estômago 40. Vai estar mais ou menos aqui, ó, pertinho do VB36. Tá? No meio da perna, 8 tsum. Superior ali ao ápice do processo, ao ápice do maléolo externo, né? Perdão, tá tudo errado aqui, tá tudo errado, tá? Então, ó, para voltar. Estômago 34, ponto Xi, ponto fenda, ponto Luo, estômago 40, ok? Vai estar lá no meio da perna, face lateral, um tsum mais ou menos, um tsum e alguma coisa, lateral à crista da tíbia, né, aquela parte mais alta do osso. O Luo do canal VB é o VB 35, perdão, 37, que está a 5 tsum de distância do maléolo. E o Luo da bexiga vai estar aqui por trás. É o bexiga 58. Eu confundi. Vamos ver se eu estou confundindo mais um aqui também. Não, esse está certo, pelo menos. Tá? E vai estar um pouco mais para cima, 7 tsum. Né? Perdão, não aqui, vai estar aqui mais para cima, 7 tsum posterior. Ok? Não, gente, perdão. Baço, também não. Para o baço, não é o baço 8, esse também é o fenda. Ficou aqui a imagem do fenda, não no Lô, perdão. E aí, ó, baço 4, ponto Lô do baço, né? Proximal ao corpo, distal à cabeça proximal do primeiro metatarso. Linguajar bonito, né? O rim é o rim 4, também é o rim 4, não é o rim 5. E aí para o fígado, também fígado 5. Legal? Então, 5 tsum também do processo, ou perdão, do ápice do maléolo interno dessa vez. O R4, pegamos aqui R3, né? Meio do caminho entre o tendão do calcâneo e o ápice do maléolo interno, meio tsum para baixo, meio tsum posterior, vai estar R4 bem coladinho ali no tendão, delícia de agulhar.
Perdão, gente, esses daqui já estão certos, né? Não é minha figura. Então, BASO1, VC15 e VG1. E aí os fenda, que aqui pelo menos o fenda vai estar certo. Gente, mil perdões por essa falha, mas acontece, né? O importante é que a gente corrige. E aí, trazendo agora sim, né, os pontos fenda. Beleza? E aí os pontos fenda do Yang, que a gente já viu também, dos membros inferiores. E aí, gente, só o que vai além aqui são os pontos fenda dos extraordinários, né? Que a gente vai ter um ponto fenda para o Yang Qiao, um ponto fenda para o Yang Wei, um ponto fenda para o Yin Wei e um ponto fenda para o Yin Qiao. Ok? E aí, gente, só a nível, a ponto de uma síntesezinha, é um ponto, como eu falei ali no começo dos pontos fenda, ele vai trabalhar maior com essa relação do exterior, né? Mas com casos agudos, e aí principalmente relação de obstrução do canal. Tá? Porque se ele tem um acúmulo de Ti, a gente vai dispersar esse Ti dali para que ele dinamize, né? Libere o Ti e faça o tratamento desse acúmulo que está no canal. Ok? Então, basicamente, ponto fenda, gente, é uma teteia, uma mão, é uma suquinha, usa ele, é melzinho, vale a pena trabalhar com esses caras. Tá? Principalmente, como disse, a nível de diagnóstico. Gente, a aula é essa. Muito obrigado. Mil perdões pela falha ali nas imagens. Tá? Eu vou depois refazer essa aula com essas imagens corretas. Tá? Mas talvez ano que vem, né? Já tá aí, tava errado, a gente corrigiu, tá tudo certo. Se ficou na dúvida se o ponto tá certo ou não, o corrigido, vai lá no seu Atlas, verifica e fala, pô, o professor ensinou errado. Vai lá e comenta, pô, professor, mas você tá falando errado o negócio, vai lá e estuda mais. Legal?